Olá pessoal, meu nome é Pamela e na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre a história da evolução dos seres vivos aqui na Terra. Então vamos lá. Para iniciar, a gente vai falar um pouco sobre o pensamento evolucionista. O pensamento evolucionista, ao contrário do que muitos pensam, ele não surgiu apenas com Darwin ou Lamarck. Ele surgiu há anos e anos antes, só que Lamarck e Darwin foram os primeiros a defender a evolução utilizando de argumentos coerentes. Mas o que é esse pensamento evolucionista? O pensamento evolucionista, ele é a ideia de que os seres vivos eles sofreram uma série de modificações que ao longo do tempo possibilitaram que essas modificações culminassem no surgimento de novas espécies, a partir de ancestrais que deixaram de existir. Então, o que acontece? Como eu tinha falado, um dos primeiros a defender a evolução, utilizando de argumentos coerentes, foi Lamarck. Lamarck, Jean-Baptiste Antoine de Monnet, foi um francês que ficou conhecido como Cavaleiro de Lamarck, que era uma região lá da França. E ele ficou bastante famoso porque ele publicou as primeiras ideias de evolução no seu livro de filosofia da zoologia. E nele, o Lamarck ele defendia a ideia da lei e do desuso, a lei do uso e do desuso, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essas foram as principais ideias defendidas por esse carinha aqui, que é o Lamarck. Então, o que aconteceu? O Lamarck acreditava que se um organismo ele utilizasse bastante determinado órgão ou deixasse de utilizar determinado órgão, ia culminar na atrofia ou na hipertrofia desse órgão, como por exemplo as girafas, que foi o que ele ficou bastante conhecido por conta desse exemplo. Então o que acontece? As girafas elas teriam que se esticar bastante para pegar folha das copas das árvores para se alimentar. E esse movimento rotineiro de se esticar o pescoço, esticar o tempo todo para pegar o alimento lá na copa das árvores, culminou no grande crescimento do pescoço da girafa. E por isso, acreditava-se ele, que a girafa ela tinha um pescoço tão longo. Porque ao longo do tempo, ela foi utilizando tanto esse órgão que ele meio que se hipertrofiou. E também a atrofia, né? Por exemplo, se fosse o contrário, se ela não utilizasse muito o pescoço, algo do tipo, ele ia diminuir de tamanho. Então, é a lei do uso ou do desuso. O desuso culminaria na atrofia de determinado órgão e o uso rotineiro ou uso com muita frequência ia culminar no desenvolvimento desse órgão, que é a hipertrofia. Ele acreditava também na lei da transmissão dos caracteres adquiridos, como por exemplo, essa minha modificação que eu possibilitei por meio do uso ou do desuso, ela ia passar para as gerações futuras. Por exemplo, a geração de girafas que adquiriram essa característica do pescoço longo, por meio desse uso contínuo do pescoço, ia fazer com que essa característica ela fosse transmitida para a geração futura. Então essas eram as ideias evolucionistas de Lamarck, que foi bastante importante. Por mais que a gente saiba que não é bem assim o que ele defendia, não é assim que funciona, a gente sabe que ele foi muito importante para a evolução, porque ele foi, de certa forma, o pioneiro a introduzir alguns argumentos para defender a evolução. Ele não só foi lá e disse, os organismos se modificam ao longo do tempo e assim surgem novas espécies. Ele tentou, de certa forma, comprovar como é que isso acontecia. Então, vamos lá. Outras ideias evolucionistas que também ficaram bastante conhecidas e que hoje ganham muito destaque foram as ideias evolucionistas de Darwin, que é Charles Darwin. Ele era um inglês que, ao longo do tempo, ele sentia um grande interesse em estudar zoologia, onde ele ficou bastante famoso por gostar bastante de besouros e tudo mais. E o que é que Darwin disse? Assim como Lamarck, ele acreditava que os organismos ao longo do tempo eles foram se modificando e essas modificações possibilitaram o surgimento de novas espécies.
Só que Darwin, ele não acreditava, de certa forma, na lei do uso e do desuso, ou na transmissão das características adquiridas. Ele acreditava que a natureza, ela ia selecionar os organismos que possuíam características mais promissoras. Como assim? Eu não entendi. Vamos supor, um exemplo que ele utilizou foi os tentilhões de Darwin, né? Que é alguns pássaros, uma espécie de pássaro que era encontrado. Então, o que é que acontece? Ele percebeu ao longo da sua viagem no Beagle, que durou de certa forma 5 anos, ele foi fazendo algumas observações. E uma delas é que, por exemplo, se os pássaros eles tinham bicos adaptados ao alimento. Vamos supor que um pássaro ele se alimenta de um alimento X. E para isso ele tem que ter um bico X. Um formato do bico X também. Então, o que é que acontece? Se nessa ilha que eu estou aqui, tem muitos pássaros que tem esse tipo de bico aqui, o bico X, que é adaptado a esse alimento, esses pássaros eles vão ser mais promissores. Eles vão conseguir se reproduzir, eles vão conseguir transmitir essas características aqui. Então, o que é que acontece? A natureza, ela seleciona quem é mais apto para habitar determinado ambiente. Então, o que é que acontece? Ele também definia que aquele animal que tinha um potencial reprodutivo alto eram aqueles que conseguiriam levar a prole adiante, conseguiriam se reproduzir e manter a espécie. Ele também acreditava que o ambiente ele possuía fatores ambientais limitantes, que é justamente, por exemplo, aqui eu tenho alimentação X para o bico X, mas se eu tenho um tentilhão que tem um bico Y e a alimentação é X, essa alimentação aqui, que é diferente e que não é apropriada para o bico dele, se torna um fator limitante para essa espécie aqui. Então, o que acontece? Vai ocorrer uma seleção das características. As características mais promissoras e que vão possibilitar que o organismo se adapte a esse ambiente são elas que serão selecionadas. E isso vai culminar numa adaptação. O organismo ele vai se adaptar ao ambiente. Então, o que acontece? Aquele organismo que é mais adaptado, é ele que vai conseguir se reproduzir e passar sua descendência adiante, passar essa característica que possibilitou que ele tivesse uma forte adaptação para as suas gerações futuras. Sem contar que nessa adaptação aqui, os organismos eles estão em uma constante luta pela sobrevivência. Esse tentilhão aqui, que tem um bico Y, ele está lutando para sobreviver. Pode acontecer que em algum momento o tentilhão que tem um bico Y, ele, sei lá, sofreu alguma mutação ou algo do tipo, e ele venha a ter um bico X. Isso é uma vantagem para ele, entenderam? Então, assim, outra coisa é que a evolução, vista no contexto de Darwin, é um processo gradual, ele não acontece de um dia para o outro, é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo. Sem contar que Darwin também acredita na questão da importância do ancestral. O ancestral aqui, esse ancestral aqui, por exemplo, do tentilhão do bico Y, o ancestral que possibilitou uma alteração para ter um bico adaptado a esse tipo de alimentação aqui, esse ancestral ele vai passar a descendência, de certa forma, a herança dele para as suas gerações futuras. Então, há a grande importância do ancestral. Geralmente as pessoas ficam falando: o homem veio do macaco e tudo mais. E se o homem veio do macaco? Porque aqui até hoje o homem não está virando macaco. Você não vê um homem virando macaco. O primeiro de tudo, na verdade, o homem não veio do macaco. O homem e o macaco, eles possuem esse negócio aqui em comum. Eles possuem um ancestral em comum há muito tempo atrás, que ao longo da evolução se ramificou e deu origem a espécies diferentes. E outra coisa, além disso daqui, a evolução não é um processo que acontece rapidamente, ele acontece de forma lenta, de forma gradual. Então não acreditem quando alguém chegar para vocês e dizer
e questionar por que o homem não está virando macaco. E não acredita quando eles disserem que o homem veio do macaco, porque não é bem assim. A gente sabe que não é assim. Então, o que acontece? O Darwin, ele conseguiu explicar como é que as espécies elas foram surgindo, foram se modificando ao longo do tempo. Lembra que eu falei que as espécies mais promissoras iam transmitir as características que possibilitou a sua adaptação à sua geração? Isso aqui que eu tô falando, eu tô definindo, na verdade, a variabilidade genética. Eu estou falando de variabilidade. Só que naquela época, o Darwin, ele não entendia isso. Ele não sabia explicar como é que acontecia essa variedade. E a gente não pode nem culpar ele, porque, na verdade, a genética ela veio surgir depois com esse carinha aqui, ó. Gregor Mendel, que foi um monge que foi bastante importante para a genética. Então, o que acontece? Darwin, ele deixou um furo na sua teoria. E talvez esse furo fosse algo que, de certa forma, fizesse as pessoas duvidarem disso. Porque quando perguntaram para ele como ocorre a variabilidade dos organismos vivos, ele não sabia definir como é que isso acontecia. Mas ele não tinha como definir, porque ele não sabia as bases genéticas. Ele não sabia que a questão do gene, do genoma, do DNA, da herança. Então isso só foi ficar evidente muito tempo depois, quando surgiu Mendel. Que Mendel, ele foi um monge que testou cruzamentos de ervilhas há um tempo atrás e percebeu que nesses cruzamentos algumas características elas iam tendo certo padrão ao longo das gerações geradas, né? Então, o que acontece? Como ocorre a variabilidade genética? Esse furo que ficou na teoria de Darwin, ele foi explicado logo depois com a teoria sintética da evolução ou teoria moderna, que a teoria sintética ela não diz que Darwin mentiu, não nega as percepções de Darwin, muito menos de Mendel. O que é que ela faz? Ela une o útil ao agradável. É uma síntese, ó, da teoria sintética. É uma síntese de Darwin com as ideias de Mendel. Então, essa síntese possibilitou que essa pergunta aqui ela fosse respondida. Então, como ocorre a variabilidade genética? A variabilidade genética nos seres vivos hoje acontece por meio das mutações e da recombinação gênica. Como assim mutação? Mutação é uma alteração genética. Vamos supor que eu tenho que no meu código genético eu tenho A, C, T, G, C, A e seja dessa forma aqui. Em algum momento, algum processo possibilitou que, por exemplo, a adenina que está aqui fosse trocado por uma timina, são as bases nitrogenadas, né? E ficasse assim, T, C, A, G, C, A. Isso daqui não é como era antes, então foi um processo de mutação. Já a recombinação gênica é o que acontece na produção dos nossos gametas. Lá na produção dos nossos gametas ocorre um processo que a gente chama de permutação. Então, quando está sendo formados os espermatozoides e os ovócitos e tudo mais, na meiose vai acontecer um processo que se chama permutação, lá na prófase 1 da meiose. Quando a gente for ver a questão da divisão celular, a gente vai entender bem direitinho. Na prófase 1 da meiose vai acontecer essa permutação. O que é essa permutação? É como se os nossos cromossomos, nosso material genético, ele meio que trocasse entre si. Eles vão trocando. E essa permutação vai gerar variabilidade. Então, isso não tinha como Darwin saber. À medida que a genética foi evoluindo, que as ideias de Mendel foram sendo incorporadas na comunidade científica, isso ficou mais claro. Então, vamos lá.
antes do exercício de fixação, vamos entender um pouco como é que a evolução ela está presente em nossas vidas. Eu vou dar um exemplo bem simples, que é a dos antibióticos e da resistência bacteriana. Então, vamos supor que eu tenho o Staphylococcus aureus, que é uma espécie de bactéria que ela é comedora de carne. Então, o que é que acontece? Essa bactéria, geralmente, ela está presente em processos de celulite ou outra coisa relacionada na pele. Então, o que é que ela vai fazer? Ela meio que vai degradar a nossa pele. Por isso que a gente chama de comedora de carne. Só que, assim, ao longo do tempo, o uso desenfreado de antibióticos possibilitou que o Staphylococcus aureus, ele resistisse a esse antibiótico. Porque o antibiótico é justamente uma medicação que vai possibilitar um controle desses organismos aqui, dessas bactérias. É um controle bactericida. Aí onde é que a seleção natural vai agir? Como eu estou aplicando antibiótico e o Staphylococcus aureus, ele é, de certa forma, sensível ao antibiótico, o que é que vai acontecer? O antibiótico ele vai se tornar um fator limitante para a sobrevivência dessa espécie aqui. Só que o que acontece? Como o ser humano ele começa a usar o antibiótico de forma desenfreada, ele possibilita que algumas bactérias dessa espécie aqui, elas se tornem resistentes. Então, o que acontece? Eu tenho umas bactérias que vão ser afetadas por antibióticos, mas por um acaso tem uma ou duas bactérias que não são afetadas por esse antibiótico. À medida que eu vou utilizando o antibiótico, o que é que vai acontecer? Essas que não são resistentes, elas vão morrer, certo? Isso vai fazer com que aquelas que têm uma certa resistência a esse antibiótico, ela tenha espaço para se reproduzir. Então, ela vai começar a se multiplicar, e vai chegar um momento em que as espécies que não têm essa adaptação de resistir ao antibiótico, elas vão perecer totalmente. Já os espécimes que não têm isso, que conseguiram resistir, eles vão conseguir sobreviver e vão conseguir transmitir essas características adiante. Então, como é que a evolução está presente em nossas vidas? Em várias coisas, inclusive no uso de antibiótico. Por isso que é importante que você não utilize antibióticos sem falar com o médico ou sem uma recomendação e tudo mais, justamente para que isso não aconteça. Agora a gente vai ver um pouco sobre um exercíciozinho de fixação. Então vamos lá. Considerando as diferentes hipóteses evolucionistas, analise as afirmações abaixo e as respectivas justificativas. Então vamos lá. Na minha hipótese A, o urso polar é branco porque vive na neve. Na minha hipótese B, o urso polar vive na neve porque é branco. Então as afirmações A e B podem ser atribuídas respectivamente a quem? Lamarck e Darwin, Pastel e Darwin, Darwin e Wallace e Darwin. Primeiro vamos entender aqui. Wallace, ele foi um cientista que chegou às mesmas conclusões de Darwin. As mesmas. E eles viveram mais ou menos na mesma época. Inclusive, eles lançaram a teoria juntos. Só que Darwin, ele escreveu o livro e lançou o livro, né? Que é o livro da origem das espécies. Então, Wallace e Darwin, eles acreditavam na mesma coisa. Então, não tem por que eu dizer que isso e isso, que são afirmações diferentes, vieram dessas duas pessoas. Da mesma forma, D. Então, exclua esse item. Pastel, não. Pastel, ele lançou outra teoria, então é algo totalmente diferente. Da mesma forma, Pastel e Lamarck. Então, o único item que é coerente é o item A, que fala de Lamarck e Darwin. Até porque o urso polar é branco porque vive na neve. Nessa afirmação aqui, está dizendo que ele é branco porque o ambiente que ele vive é branco. Não está introduzindo a ideia de que o ambiente fez com que ele se tornasse branco. Na verdade, ele é branco por conta do ambiente, entendeu? Então, é a questão do que Lamarck defendia, da lei do uso e do desuso, entendeu?
Então, o que é que acontece? Na afirmação B, o urso polar vive na neve porque é branco. Então, aqui já está entrando a questão da seleção natural. Ele está vivendo na neve porque é coerente que ele viva na neve, porque ele se adaptou. Se ele não vivesse na neve e não fosse, se ele vivesse na neve e não fosse branco, ele iria perecer, porque a natureza ela vai selecionar as características mais promissoras. Então, o item correto é o item A. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e espero que também que vocês possam aplicar os conceitos aprendidos aqui no seu dia a dia.